Oi, a paz do Senhor seja com todos. Mais uma vez estamos aqui para o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Bíblia através de perguntas e respostas. O título do nosso tema hoje é A Infidelidade de Israel. Mas antes de começarmos com a nossa lição, quero te pedir um favor que vai ajudar muito para que outras pessoas também escutem esta palavra. E é que se você não é inscrito no canal, se inscreva, que você coloque o seu like, que você também comparta com outras pessoas para que possam escutar a palavra de Deus, pois isso é parte do nosso trabalho de cada um de nós como filhos de Deus. Bom, então vamos agora sim ao nosso estudo, que é o estudo da lição da Escola Sabatina com o título A Infidelidade de Israel. Vamos analisar primeiro a introdução da nossa lição. Vamos lê-la. Diz assim: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Isso está em Juízes, capítulo 2, versículo 10. Mas, sem consideração para com seu alto destino, preferiram o caminho da comodidade e da condescendência própria, deixaram escapar a sua oportunidade para completar a conquista da terra e por muitas gerações foram afligidos pelos remanescentes desses povos idólatras que, conforme predissera o profeta, eram como espinhos nos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, segundo Números, capítulo 33, e o versículo é o 55. Os israelitas se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Ligaram-se matrimonialmente com os cananeus, e a idolatria espalhou-se como uma praga por toda a terra. Serviram seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço, e demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. O que mais eles fizeram? Diz aqui: e a terra foi manchada com sangue, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra seu povo, de modo que abominou a sua herança. Em outras palavras, rejeitou o seu povo. Por quê? Por causa dos seus pecados, por causa de se afastar de Deus. Vamos para a nossa primeira pergunta. Quando se afastaram do Deus verdadeiro, a quem os israelitas estavam seguindo no âmbito espiritual? A quem eles estavam seguindo? No nosso versículo em Juízes, capítulo 2, versículo 11 até o 13, diz: Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Asterote. Então, aí a pergunta novamente diz: quando se afastaram do Deus verdadeiro, a quem os israelitas estavam seguindo no âmbito espiritual? Estavam seguindo os Baalins, estavam seguindo outros deuses, estavam seguindo Baal e Astarote, estavam seguindo esses outros deuses, deuses dos outros povos que eram idólatras. Então, o que acontece conosco também? Quando nós nos afastamos de Deus, nós acabamos servindo a outros deuses, ainda que não o percebamos. Nós sabemos que hoje em dia não se vê muito esse assunto de imagens a quem adorar, mas tudo aquilo que nós amamos mais do que a Deus se torna o nosso Deus. Pode ser
um alimento que eu ame mais do que a Deus, quando a gente tem a glutonaria, quando a gente não consegue controlar o nosso apetite, se torna um ídolo. Quando não conseguimos controlar nossa vaidade, quando somos vaidosos demais, orgulhosos demais, quando seguimos as nossas próprias inclinações, tudo isso mostra que estamos servindo a outros deuses. Quando o nosso trabalho, o nosso estudo, os nossos familiares chegam a ocupar o primeiro lugar na nossa vida, tudo aquilo se torna um Deus. Não quer dizer que não devamos trabalhar nem estudar, eu creio que vocês entendem. Tudo isso devemos fazer, mas tudo isso tem o seu limite. Deus em primeiro lugar e as outras coisas vêm como consequência. Vamos agora para a nossa pergunta número 2. Mas antes disso, eu gostaria de ler uma partezinha da nota que me chamou muito a atenção, que diz assim: antes que se extinguisse a geração que recebera instruções de Josué, a idolatria fez um pequeno avanço, mas os pais haviam preparado o caminho para a apostasia de seus filhos. Mais embaixo diz ali que os hábitos simples dos hebreus lhes haviam assegurado saúde física, mas a associação com os gentios determinou a condescendência com o apetite e paixão, o que diminuiu gradualmente a força física e enfraqueceu as capacidades mentais e morais. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito e os guiou pelo deserto como a um rebanho. Agora vem a parte mais importante, que é a última parte do parágrafo da nossa notinha, que diz: a razão pela qual os filhos de Israel abandonaram Jeová foi que a geração que se levantou não havia sido instruída a respeito da grande libertação do Egito pela mão de Jesus Cristo. Seus pais não lhes haviam narrado a história da tutela divina que havia estado sobre os filhos de Israel durante todas as suas viagens pelo deserto. Então, esta geração se levantou sem conhecer a Deus por negligência dos pais. A pergunta é: nós como pais, o que estamos fazendo para que a nossa geração não faça o que fez esta geração dos filhos de Israel? O que estamos fazendo nós para que os nossos filhos sejam parte da família real, parte da família de Deus? Se até agora temos feito negligência em ensinar aos nossos filhos, em narrar a história da salvação, em falar-lhes do amor de Cristo e da história de como Ele nos tirou do Egito espiritual, que seria a vida do mundo, e nos trouxe a vida, a uma vida com Deus, então não façamos mais negligência. Hoje é o dia, hoje é o tempo de orar a Deus, de nos arrepender e de tomar a decisão de agora fazer a nossa parte como pais. Vamos para a segunda pergunta. Diz assim: quais consequências graves resultaram de abandonar o Deus verdadeiro e seguir as próprias tendências pecaminosas? Juízes capítulo 2, versículo 14 e 15 nos diz: por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão de espoliadores que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. Então, aqui o subtítulo nos diz saqueado e derrotado. Então, já praticamente esse subtítulo dá a resposta da nossa pergunta número 2, que diz: quais consequências graves resultaram de abandonar o Deus verdadeiro e seguir as próprias tendências pecaminosas?
As consequências foi que eles foram derrotados pelos seus inimigos. Deus permitiu que os seus inimigos venceram eles, porque aqui diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles, o qual os entregou nas mãos de espoliadores que os despojaram. O que quer dizer isso? De más pessoas, de inimigos que lhes tiravam tudo de bom que eles tinham, roubavam até as suas colheitas, tiravam deles. Então, essas pessoas se aproveitavam do povo de Israel. As consequências, na verdade, foram terríveis. Muitos morreram por causa dos inimigos, muitos viviam na pobreza, na desesperação, na ansiedade, no medo, no terror dos seus inimigos virem novamente e tirar-lhes os seus filhos, as suas filhas, as suas plantações. Tudo isso por causa do quê? Já vimos na pergunta anterior, pela negligência dos pais, não terem ensinado os seus filhos e os filhos também não terem investigado, né, a história e terem feito o que é mal na presença do Senhor. O que aconteceu foi essas consequências. Vamos agora ler uma partezinha da nota lá no meio. Quero ler da notinha que diz: se os pais tivessem cumprido o seu dever, nunca teríamos o registro da geração que não conheceu o Senhor Deus e, portanto, foram entregues nas mãos dos destruidores. Se os pais tivessem cumprido o seu dever. O que nós estamos fazendo? Novamente a pergunta. Como pais, queremos o melhor para os nossos filhos, queremos o melhor do seu futuro. Se nós desejamos que os nossos filhos lhes vá bem no seu futuro, primeiramente nós temos que instruí-los nos caminhos do Senhor. Vamos para a pergunta número 3. Embora em vários momentos o Senhor tenha levantado juízes e libertadores para serem uma bênção para Israel, quão firme era o compromisso do povo em obedecer ao Senhor? Juízes capítulo 2, versículo 16 e 17 nos diz assim: e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojavam. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. Os pais tinham obedecido os mandamentos, nós vimos também, eles obedeceram, mas não instruíram os filhos. Então os filhos, acabou que nem que viessem os juízes, eles não seguiam os mandamentos de Deus, eles se prostituíram após outros deuses. Nós vemos aqui que o Senhor compara a prostituição, quando nós adoramos outros deuses, como prostituição, porque na palavra de Deus compara também a sua igreja como uma mulher e Deus como sendo seu marido. Nós somos parte dessa igreja. Então, quando nós fazemos de outras coisas os nossos deuses, a palavra do Senhor está comparando como com uma prostituição. E é isto que fez o povo de Israel se afastando de Deus e adorando a outros deuses. Nós não devemos fazer desta maneira. Vamos ler uma partezinha da nota que eu quero ler, diz assim: todavia ele não desamparou completamente o seu povo. Houve sempre uns remanescentes que eram fiéis a Jeová. Ainda que a maior parte do povo tinha se afastado de Deus, adoravam outros deuses, havia um pequeno povo, uns pequenos remanescentes que eram fiéis a Jeová. Logo diz assim: e de tempos em tempos o Senhor suscitava homens fiéis, valentes, para derribar a idolatria e livrar os israelitas de seus inimigos. Mas quando morria o libertador e o povo ficava livre de sua autoridade, voltavam gradualmente aos seus ídolos. E assim a história de apostasia e castigos, de confissão e livramentos, repetia-se reiteradas vezes.
virou como um ciclo vicioso, né? Eles passavam mal, aí pediam, Senhor, por favor, nos perdoe, envia um libertador, tá? O Senhor enviava um libertador, obedeciam durante o tempo do libertador, o libertador morria, eles novamente voltavam à vida de pecado anterior, novamente vinham os inimigos, porque o Senhor permitia por causa do seu pecado, aí eles novamente clamavam ao Senhor, se arrependiam, o Senhor libertava novamente. Aí eles viviam um pouco de obediência e novamente, quando morria aquele juiz, voltavam aos seus pecados anteriores e aquilo foi se tornando um ciclo vicioso. Não sejamos assim, queridos amigos, queridas amigas, irmãos, não sejamos assim. Muitas vezes, quando tudo vai bem na nossa vida, estamos servindo ao Senhor de boa. Quando tá tudo bem na nossa vida, esquecemos de Deus. Quando nos vai mal, aí é que a gente lembra, tem um Deus lá em cima a quem eu posso clamar. Clamamos a Deus, pedimos o seu livramento, pedimos a sua ajuda, Ele nos ajuda, nos liberta. E quando Ele nos dá essa libertação, às vezes estamos de boa novamente, aí voltamos àquela vida anterior. Não sejamos assim. Deixemos Deus agir na nossa vida. Sejamos pessoas que permanecem na fidelidade de Deus. Vamos agora para a pergunta número 4. Os israelitas perderam sua identidade espiritual, é o título. Pergunta número 4 diz: o que era indicado pelo fato de que assim que um juiz morria, a lealdade do povo a Deus terminava? O nosso versículo de Juízes, capítulo 2, versículo 18 e 19 nos diz: e quando o Senhor levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido e por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam de suas obras, nem do seu obstinado caminho. Que terrível, né? Então, mas o que mostrava isso? Ou seja, morria o juiz, pronto, agora a gente volta para a nossa vida anterior. O que mostrava isso? O que diz o nosso subtítulo, que perderam a sua identidade espiritual. A nossa notinha nos diz: se Deus não tivesse lei, não poderia haver julgamento, e os casos de homens e mulheres não seriam chamados ao tribunal solene perante o justo juiz. Se não formos encontrados em harmonia com as exigências de Deus nesta vida, não estaremos mais em harmonia com suas exigências na vida futura. Que desculpa podemos alegar para a desobediência à lei do governo de Deus? Você será condenado por culpa antes da revelação de sua própria vida. Todo aquele que não for salvo verá onde se desviou do direito e perceberá a influência que sua vida de desobediência exerceu para desviar a outros do caminho da verdade. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, e os vivos e os mortos comparecerão diante do tribunal de Cristo. As coisas secretas serão reveladas. Muitas vezes de repente fazemos coisas dizendo: mas ninguém está me vendo. Não, tem alguém que está nos vendo. Até os segredos serão revelados. Por isso, não devemos perder a nossa identidade espiritual como fez o povo de Israel. Já somente parece que dependiam de um líder. Se o líder estava aí, eles obedeciam. Se não tinha líder, eles não obedeciam. Não deve ser assim conosco. Daremos conta, cada um de si, diante de Deus. O líder Deus vai pedir contas para ele? Vai.
e da negligência, da sua influência, tudo ele vai dar conta. Mas nós, cada um de nós, daremos conta também diante de Deus por nossas decisões. Pergunta número 5. Por que a promessa que lhes foi feita anteriormente não pode ser cumprida? Êxodo capítulo 23, versículo 22 diz: Mas se diligentemente ouvirdes a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. E Juízes capítulo 2, versículo 20 e 21 diz: Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Então, nesta partezinha da história foi quando Raabe, ela pediu para que a sua família também fosse salva. Então eles falaram: tu vai pendurar este cordão de escarlata na janela, mas não digas para ninguém que isso é o sinal de que nós sabemos que essa é a tua casa e que tu serás salva da destruição. Mas eles colocaram a condição: se tu falares esse negócio com qualquer pessoa ou qualquer outra pessoa, nós seremos livres deste nosso compromisso. Assim também é com Deus. Deus, ele nos dá suas promessas, mas ele coloca condições. Se nós não cumprirmos as condições, ele não vai cumprir também com as suas promessas. E é por isso que em Êxodo dizia que se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e serei adversário dos teus adversários. Mas então a pergunta é: por que a promessa que lhes foi feita anteriormente não pode ser cumprida? Porque eles não cumpriram com a condição que lhes foi dada. Eles não obedeceram à voz de Deus, portanto Deus não foi mais inimigo dos seus inimigos. Devemos então nós cumprir as condições para que Deus possa também cumprir as suas promessas na nossa vida. Vou ler a última parte do nosso parágrafo que diz: O Senhor procurou levar seu povo a uma posição onde ele pudesse manifestar seu poder em seu favor, mas seus corações estavam determinados a se afastar de Deus e eles não se submeteriam às suas exigências. Que cegueira! Que loucura inexplicável e igualmente incompreensível é o curso daqueles a quem Deus dotou com dons intelectuais e cercou com bênçãos temporais, mas que preferem o ganho mundano e até mesmo a indulgência de degradar paixões ao favor de Deus e ao seu amor infinito. Escolhem o mundo, as paixões do mundo, os prazeres do mundo, do que o amor infinito de Deus, lamentavelmente. Mas o Senhor ainda está nos dando oportunidade. Queira Deus que nós possamos refletir e cada dia possamos não ser como o povo de Israel, mas sim como aqueles remanescentes que foram sempre fiéis a Ele. Pergunta número 6. O que significou que o Senhor deixou as nações para testar Israel? Quão capazes somos de reconhecer o que o Senhor está atualmente permitindo para nos testar? Juízes capítulo 2, versículo 23 e depois o capítulo 3, versículo 1 e 4 até o 6 nos diz: Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se
desculpem, se haviam anulado os mandamentos do Senhor, se cumpriam, né, os mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado a seus pais, pelo ministério de Moisés, habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus e perizeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas filhas aos filhos deles e serviram aos seus deuses, lamentavelmente, né? Então, o que significou que o Senhor deixou as nações para testar Israel? Porque se Deus deixasse o povo sozinho ali, não tivesse ninguém para tentar, então não saberia se realmente estavam sendo fiéis porque não tinha tentação ou se realmente era porque o amavam a Deus. Outra coisa, quão capazes somos de reconhecer o que o Senhor está atualmente permitindo para nos testar? Será que nós estamos discernindo que tem muitas coisas que acontecem na nossa vida para provar se somos realmente fiéis ao Senhor? Não devemos nós deixar que o redor ou que as pessoas que estão no nosso meio mudem a nossa obediência a Deus. Ao contrário, nós devemos ser fiéis a Deus de tal maneira que possamos influenciar a outros para obedecerem e servirem ao nosso Deus. É como o Senhor disse para Ezequiel em uma ocasião, não que que você não se converta aos outros, mas que os outros se convertam a ti. É isso que disse o Senhor lá em Ezequiel. Então, nós não devemos nos converter a fazer o mal, as coisas do mundo que não agrada ao Senhor, mas sim devemos ser uma influência positiva para que outros possam desejar também servir ao Senhor. Vamos para a 7ª e última pergunta. Por que o Senhor não permitiu que Josué expulsasse completamente as nações pagãs dos territórios recebidos pelas tribos? Qual era a responsabilidade de cada tribo? Juízes capítulo 2, versículo 22 nos diz: para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Então, por que o Senhor não permitiu que Josué expulsasse completamente, de uma vez por todas essas nações pagãs, né, desses territórios recebidos pelas tribos? Para provar o povo de Israel se ele andaria verdadeiramente nos mandamentos do Senhor ou não. Essa foi a razão. E qual era a responsabilidade de cada um? Vamos ver ali na notinha que nos diz: a terra inteira, tanto as partes já conquistadas como as que ainda não se achavam subjugadas, devia ser repartida entre as tribos. E era o dever de cada tribo conquistar completamente sua própria herança. Então, o terreno era um terreno extenso, era muito grande. O que Josué fez? Conquistou certa parte, mas aquele terreno todinho aquela terra todinha devia ser dividida em todas as tribos. E não todos os territórios tinham sido conquistados. Cada tribo era responsável para conquistar a sua herança. Aqui diz, uma parte da nota diz: mas a menos que nos entreguemos sem reservas ao seu serviço e andemos em obediência aos seus mandamentos, não podemos trazer nenhuma prova de que somos membros da família real. Essa é a lição para nós, né? Porque o Senhor deixou aquelas nações no tempo de Israel para provar a Israel se andava ou não nos seus caminhos. E hoje também, a menos que nós nos entreguemos sem reservas ao Senhor, e apesar do mundo ao redor nosso viver contrário à vontade de Deus, e se nós não nos mantermos fiéis no meio desse povo que não obedece os mandamentos do Senhor, se não estivermos fiéis,
nós não estamos mostrando que realmente somos filhos de Deus, que somos membros da família real. Por isso, querido irmão, querida irmã, querido amigo, amiga, entreguemos nosso coração totalmente a Jesus. Ele já comprou a nossa salvação com o seu sangue. Mas essa salvação veio não somente para nos comprar o céu e para que um dia estejamos lá, mas para que nós possamos estar lá, Ele quer mudar primeiro a nossa vida aqui. E Ele nos dá poder, Ele não nos deixou sozinhos. Por isso em João 1,12 diz: a todos aqueles que o receberam, deu-lhes poder de serem chamados filhos de Deus. Então você não está sozinho, eu não estou sozinha. Temos, às vezes, maus hábitos. É difícil abandonar os maus hábitos. Mas para Deus, nada é impossível. O seu poder está à nossa disposição. Se nós nos pegamos do seu poder, se dobramos o joelho no chão, se nos pegamos da sua mão e da sua graça, com certeza conseguiremos sair vitoriosos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa nos abençoar a todos, que a sua paz, que a sua graça possa encher a tua vida e que esta lição possamos refletir e colocar em prática na nossa vida. Amém.